Um bom dia a todos, irmãos. Nós vamos começar mais uma aula da nossa EBD e nós temos estudado, princípios da vida cristã. E perdoe que hoje eu estou com a garganta um pouco pior do que estava semana passada, mas vamos nos esforçar para que tudo corra bem, né? E então nós temos visto desde a primeira aula, nós temos estudado em Romanos, princípios da vida cristã. E nós temos visto que desde que Paulo, na carta aos Romanos, dedicou três capítulos para mostrar que todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas estão separadas de Deus, estão em rebeldia contra Deus. E a ira de Deus está sobre todas essas pessoas. E Paulo mostra, nos capítulos, a partir do capítulo 3, verso 21 de Romanos, qual o caminho, como o homem pode se reconciliar com Deus, E ele mostra que o caminho para a reconciliação com Deus é a obra de Jesus Cristo na cruz. E nós, o homem, mediante a fé, ele pode se reconciliar com Deus, mediante a fé na obra redentora de Cristo lá na cruz. E Paulo dá dois exemplos, no capítulo 4 de Romanos, dois exemplos do Antigo Testamento, porque mesmo no Antigo Testamento, a forma de se reconciliar, a forma de ser justificado diante de Deus é pela fé. Então ele dá o exemplo de Davi e dá o exemplo também de Abraão, como Abraão foi justificado pela fé. Não foi algo que ele fez, não foi algo que ele se arrependeu, não foi algo que ele deixou de fazer para se reconciliar, mas foi a sua confiança na obra de Deus, naquilo que era impossível para ele fazer. E quando nós entramos no capítulo 5 de Romanos, nós começamos a ver os primeiros passos para a vida cristã. Então, Paulo, no capítulo 5, nos primeiros 6 versículos, nos primeiros 5 versículos, Paulo vai mostrar a base para a nossa vida cristã, a base para a santificação. E ele vai falar que, da mesma forma como nós fomos justificados, é a forma como nós vamos ser santificados. E ele mostra que é pela fé que nós crescemos na maturidade, no conhecimento, na comunhão com Deus. E ele mostra que a santificação existe um processo, e esse processo tem 4 passos. E nós vimos que o primeiro passo é a tribulação. E a tribulação, quando o crente persevera no meio da tribulação, ele tem o caráter aprovado. Então, as pessoas ao redor dessa pessoa, e principalmente Deus, vê a transformação dessa pessoa e vê como ele está crescendo, ele está dependendo mais de Deus, ele está se parecendo cada dia mais com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então vem o 4º passo, que é a esperança de estarmos sendo transformados e a convicção de que o mesmo Deus que cuidou de nós antes, que cuidou de nós ontem, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje, é o mesmo Deus que vai cuidar de nós amanhã. E na sequência do capítulo 6, do capítulo 5, Paulo vai mostrar a partir do verso 7, do verso 6, de Romanos 5, ele vai começar a mostrar 3 inimigos dessa graça. E o primeiro inimigo nós começamos a ver semana passada, é a ideia de que nós podemos perder a graça, perder a salvação. E nós vimos semana passada que isso não é possível.
perder a salvação, porque a salvação Paulo vai mostrar que quem está segurando a nossa salvação não somos nós, não são as nossas obras, não é o nosso mérito, não é a nossa perseverança, mas o que está segurando a nossa salvação é a vida de Jesus Cristo. Ele está à destra de Deus, intercedendo por cada um dos seus salvos, dos seus eleitos, de cada um de nós que confiamos a nossa vida na sua obra. Então, Paulo mostra isso. Então, não é possível nós perdermos a salvação, porque quem está segurando a nossa salvação é a vida de Cristo. E nós vimos que isso tem um propósito. Por que Deus fez a salvação dessa forma? De Jesus Cristo estar segurando a nossa salvação, para que o único que seja glorificado, seja honrado, seja Deus. É Deus, Deus vai ser glorificado com isso. Então, quando nós chegarmos nos céus, nós vamos poder falar: Senhor, obrigado. E isso vai nos levar a amar cada vez mais o nosso Salvador, vai nos levar a amar cada vez mais a Deus. E nós vimos semana passada que mesmo que o crente não tenha nenhuma obra em sua vida, que as suas obras, ao invés de ouro, prata e pedras preciosas, pode ser apenas de palha, feno, madeira. E essas obras que no dia do juízo vão ser, quando passarem pelo fogo da santidade de Deus, todas essas obras vão ser queimadas, serão destruídas. Mas mesmo assim, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma obra, se ela tiver o alicerce da salvação, ela será salva. Ela vai sofrer prejuízos porque não vai receber galardão no tribunal de Cristo, porque todas as suas obras serão queimadas, mas mesmo assim, essa pessoa será salva. E eu sei que essa ideia muitas vezes é difícil para nós entendermos. Nós, muitas vezes, olhamos para outras pessoas e nós queremos ver nessas pessoas obras que se enquadrem, que mostrem que a pessoa é convertida. E muitas vezes nós não vemos, então nós julgamos essas pessoas. Mas se elas tiverem confiado as suas vidas a Cristo, mesmo não tendo obras, elas serão salvas. Elas serão salvas. E é interessante porque pessoas já me questionaram a respeito disso, mas então é muito fácil ser salvo, né? É difícil entender isso, mas ao mesmo tempo que é muito fácil, porque basta apenas crer em Cristo, na obra redentora de Cristo, ao mesmo tempo é muito difícil, porque tem pessoas que não aceitam isso, não aceitam que apenas a obra de Cristo é suficiente para a salvação, e elas querem fazer algo, né? E muitas pessoas apenas simplesmente rejeitam. Isso é bobagem, é futilidade. Mas não, a Bíblia é bem clara. Ao único meio de nos reconciliarmos com Deus é a obra de Cristo na cruz. É através da obra de Cristo da cruz. É a graça de Deus se manifestando através da obra de Cristo na cruz. E para nós basta termos fé, basta confiarmos nesta obra para a nossa salvação. E hoje, irmãos, nós vamos continuar mais um assunto, e é um assunto também nessa linha, para mostrarmos a segurança do crente e eterna do crente. E eu sei que é mais um assunto que é delicado, é difícil para nós entendermos, mas nós vamos tentar ver de novo o que diz a palavra de Deus, continuando. E antes de nós continuarmos, eu quero fazer uma oração, né? Vamos, por favor, orarmos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações.
Obrigado, Senhor, pela obra de Jesus Cristo na cruz, que através dela nós podemos nos reconciliar com Deus. Obrigado por esse amor tão grandioso que, mesmo nós não merecendo nada, mesmo nós sendo rebeldes, desobedientes, ingratos, o Senhor olha para nós, nos ama e entrega a sua vida no nosso lugar. Senhor, obrigado por isso, que nós nunca nos esquecemos, mas que essa tua obra possa estar viva nos nossos corações a cada dia, Senhor, para que nós amemos ainda mais o Senhor e possamos ter a nossa vida transformada e vivermos para pregar o Evangelho, para termos vidas separadas para o Senhor. E eu te peço, Senhor, pelo nosso país também, que vive momentos tão delicados, tão difíceis, Senhor, onde o pecado reina, a corrupção, a imoralidade reina, os princípios cristãos são tão atacados, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país, Senhor, eu te peço. E eu te peço que o Senhor esteja despertando na tua igreja, Senhor, o desejo de evangelizar, de pregar o teu evangelho, porque nós reconhecemos que apenas o teu evangelho pode transformar a vida das pessoas e, consequentemente, transformar o nosso país. Senhor, ajuda-nos e desperta-nos para isso. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe essa aula nesse momento, que o teu Santo Espírito possa estar dirigindo tanto a minha vida que estarei falando, como também aqueles que estão ouvindo. Que o Senhor possa abrir o coração, as mentes de cada um, Senhor. Mais uma vez, obrigado por tudo, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como nós vimos semana passada, nós vimos que é possível para uma pessoa, mesmo não tendo obras, e mesmo se ela perder a fé, ela será salva, né? Mas agora, nós vimos já um pouquinho semana passada, mas vamos entrar num assunto, e se essa pessoa, ela não tem obras, mas e se a pessoa perder a fé, se ela abandonar o evangelho, se ela rejeitar aquilo, a base do evangelho, o que pode acontecer com essa pessoa? Nós semana passada, nós vimos alguns textos falando sobre isso. Nós vimos um pouquinho lá em 2 Coríntios capítulo 11, nós vimos um pouquinho também em Gálatas 1, e também em 1 Timóteo capítulo 1. Tudo isso nós vimos um pouquinho na semana passada. Pessoas que se desviam do evangelho, que rejeitam a fé depois de terem já crido. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho também, continuando nessa linha. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, 2 Timóteo, peço que os irmãos abram. Nós também temos visto um pouquinho em 1 Timóteo capítulo 4, que vão existir pessoas que vão abandonar a fé e seguir ainda a doutrina de demônios. Então, Paulo afirma que alguém pode abandonar a fé. É possível que algum crente, alguém que já confiou sua vida a Cristo, abandone a fé. Mas a minha pergunta aqui é: se essa pessoa abandonar a fé, ela vai perder a salvação também? É isso que nós vamos tentar ver nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso 10. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 10. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A questão não é que os eleitos alcancem a salvação, porque sendo eleitos eles já são salvos.
mas que eles sejam salvos com glória. Então, eles serão salvos com glória. Paulo deseja isso. E o que significa para o eleito ser salvo com glória? Vamos ler os versículos seguintes. Verso 11. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O que nós temos aqui nesses versículos 11 a 13 é uma poesia com 4 estrofes. A primeira e a última estrofe, elas apresentam verdades permanentes da vida do crente. Permanentes. Se você morreu com Cristo, você vai viver com Ele. Como é que nós morremos com Cristo? Romanos 6 diz que, sendo batizados nele, nós somos identificados com a sua morte. Sendo identificado com a morte de Jesus, está garantido que vamos viver com ele. Verso 13. Se somos infiéis, e essa palavra infiel, ela é usada no contexto de uma mulher ou um homem que é infiel com o seu cônjuge, com a esposa ou com o marido. Então, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, esse versículo 13, ele é um eco do Antigo Testamento, de um profeta específico. Alguém dos irmãos, eu sei que vai ser difícil responder, mas pensem, vocês se lembram de algum profeta do Antigo Testamento que aconteceu algo parecido com ele, ou algo exatamente como isso? Se somos infiéis, ele permanece fiel? Vocês se lembram de qual profeta teve uma esposa infiel? Oséias. Vocês lembram da história de Oséias? Deus mandou que o seu profeta se casasse com uma prostituta. Por que Deus mandou o seu profeta se casar com uma prostituta? Porque ele sabia que ela iria trair o profeta. A esposa de Oséias, teve 3 filhos. E o interessante é que lá no texto em Oséias, mostra que o primeiro filho, o texto fala que ela deu um filho para Oséias. Mas o segundo e o terceiro filho, o texto não repete essa palavra, não repete essa frase. Então os filhos, o segundo e o terceiro filhos, eles foram concebidos na prostituição. E depois disso, ela ainda abandonou a sua casa, abandonou seu marido e foi viver na prostituição. E no capítulo seguinte de Oséias, nós encontramos essa esposa de Oséias sendo leiloada para pagar por suas dívidas. Então ela tinha cometido adultério, tinha se prostituído, tinha sido infiel e tinha engravidado 2 vezes, filhos que não eram de Oséias. Ela estava sendo leiloada para pagar as suas dívidas. E o que é que Deus mandou Oséias fazer? O que ele mandou o profeta fazer? A história é incrível. Deus manda Oséias comprar a sua esposa de volta. Agora, dá para imaginar a vergonha, a situação de Oséias? Você vai para o leilão para comprar a sua própria esposa que está sendo leiloada para pagar suas dívidas. E detalhe, toda a sua roupa já tinha sido confiscada. Eles retiraram tudo dela, além do seu corpo.
Dá para imaginar a situação de Oséias lá nesse leilão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ganhou, você aí. Imagina a vergonha de Oséias. E Deus fala: assim sou eu com você, ó Israel. Você, Israel, você me abandonou. Você me traiu. Você abusou seus filhos. Você perdeu sua roupa. Você abusou do vinho, do trigo. Você deitou com todas as coisas possíveis. Sabe o que vou fazer com você, Israel? Eu cortei tua roupa, eu cortei a tua comida, eu cortei tudo e deixei você totalmente abandonada. Mas por que isso? Por que isso? Por que Deus cortou todos os benefícios lá em Oséias 2? Para que ela pudesse dizer: eu vou voltar ao meu marido. E quando ela voltar, quando Israel voltar, eu vou falar com ela de uma forma suave. Não vou xingar, não vou gritar, não vou acusá-la. Vou falar com ela de uma forma suave. Vou levá-la para o deserto para namorar. Por que levar ao deserto para namorar? O texto fala isso. Primeiro, porque isso fez Israel se lembrar de Moisés, quando Deus fez aliança com Israel. E segundo, num povoado pequeno, se você estava namorando com sua esposa, todo mundo ficava sabendo. Então, ele iria levá-la para um lugar afastado, para o deserto, para reiniciar o seu amor. E Deus concluiu: mesmo que você tenha sido infiel, Israel, eu sou fiel. Eu sou fiel. Então, voltando lá para o texto, em 2 Timóteo, irmãos, quarta estrofe. Mesmo que temos um coração adúltero, Deus permanece fiel conosco. Irmãos, não é nossa fidelidade que segura nossa salvação. É a fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira e quarta estrofes são verdades incondicionais. Mas no meio dessas duas estrofes, tem duas estrofes, nós encontramos duas estrofes que são condicionais. Se perseveramos, e irmãos, lembre-se disso, nós já falamos algumas aulas anteriores. Perseverança está sempre no contexto de perseguição, de tribulação, de dificuldades. Então ele fala: se perseveramos, com ele também reinaremos. Com ele também reinaremos. Irmãos, conforme versículo 12, se você está querendo reinar com Cristo, o que você deve fazer? Perseverar. Não desistir. Não desistir do seu casamento. Não desistir da sua vida cristã. Não desistir do seu ministério. Nós devemos perseverar. E a Bíblia garante que todos que quiserem viver uma vida piedosa vão sofrer. Todos vão sofrer. Como é difícil ver ataques à nossa fé, ataques ao casamento, à família, como nós estamos vendo. Como é difícil isso, irmãos, como isso dói no coração. Isso tem que doer o nosso coração. Nós não podemos aceitar isso. Então é difícil viver assim. Mas o que Jesus Cristo está falando conosco através de Paulo é que se você perseverar e não desistir no meio de suas dificuldades, você vai reinar com Cristo. Você vai reinar com Cristo. Jesus Cristo falou a mesma coisa lá em Apocalipse 3:21.
Ao vencedor vou dar o direito de sentar comigo no meu trono. Como eu venci, estou sentado no trono do meu Pai. Irmãos, nós podemos ver essa ideia também em Romanos 8,17, que nós vamos estudar ainda nas próximas aulas. Mas Romanos 8,17 fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Essa é uma ideia. Herdeiros de Deus. Mas se nós, olha o que o texto fala, e co-herdeiros, co-herdeiros, existe uma diferença. Co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Existe uma diferença entre herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Verso 12, continuando. Mas também existe isso. Se nós o negamos, ele também nos negará. E esse negar aqui, irmãos, não é Jesus, não é negar Jesus abandonando a fé. Não é nada, não tem nada a ver com isso. Isso está no verso 13. Negar Jesus Cristo é o que está. Negar Jesus é o que está no contexto. Ele nos chama para sofrer. Ele nos chama para segui-lo, sabendo que isso vai implicar tribulação. E como é que nós respondemos a Jesus? Não, não. Eu não vou fazer isso. Eu não quero sofrer. E se nós negamos Jesus, ele vai nos negar. E o verso 13 está no contexto de reinar. Então, o verso 12, o negarmos é negar aquilo que ele está falando, perseverança. Ele fala, se você perseverar, você vai reinar comigo. Agora, se você negar, se você não quiser participar dos meus sofrimentos, se você negar aquilo que eu estou te chamando para fazer, então eu também vou te negar. Tá? Então, continuando, no verso 13, né? O verso 13 está no contexto de reinar. Então, é como no tribunal de Cristo, quando Jesus Cristo está distribuindo as suas coroas para os fiéis. Ele chega naquele primeiro e fala: bem feito, servo fiel. Você foi fiel sobre pouca coisa, você vai reinar sobre muita coisa. Muita coisa. Ele chega naquele segundo servo e fala: bem feito, servo fiel. Você foi fiel sobre pouca coisa, você vai reinar sobre muita coisa. E ele também chega para aquela pessoa que Jesus o chamou para servi-lo, para sofrer, mas em vez de sofrer, essa pessoa disse não. Disse não. E Jesus vai olhar para aquela pessoa e dizer: quantas vezes eu lhe dei ordens para me servir e você disse não? Você me disse não? Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Não tem coroa para você. E se lembram também o que Jesus disse lá no livro de Apocalipse? Cuidado com sua coroa, que ninguém roube sua coroa. E o que nós temos aqui é um grande incentivo, irmãos, para servirmos ao Senhor com fidelidade. Com fidelidade. Paulo disse: eu faço tudo para os eleitos, para que sejam salvos com glória. E a glória aqui é reinar com Jesus Cristo. Mas vamos continuar o texto. Vamos agora para o versículo 14. Continue a lembrar essas coisas a todas, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Você pode perverter os ouvintes que não são pervertidos. Ele está falando, Paulo está falando aqui,
que essas conversas teológicas e muitas discussões teológicas que nós podemos ver hoje, por exemplo, no Facebook, se enquadram nessa categoria e elas vão perverter os ouvintes. Mas ao invés de ouvir as palavras dessas discussões, dessas brigas, ao invés de dedicar-se para esses debates, o que é que o homem de Deus deve fazer? Olha o que Paulo está dizendo, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, o que ele está dizendo aqui para nós, que ao invés de nós dominarmos todos os argumentos teológicos sobre os debates que estão acontecendo hoje em dia, nós devemos dominar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Por isso que é importante nós dedicarmos tempo a estudarmos a palavra de Deus, conhecermos quem é o nosso Salvador, conhecermos aquilo que Deus tem para nós. Ele dá uma advertência, você tem que conhecer, você tem que manejar corretamente a palavra de Deus. Verso 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Irmãos, o descrente, ele já é ímpio. Ele já é ímpio. É o crente que prossegue para a impiedade. É o crente que pode se desviar para a impiedade. Verso 17. O ensino deles alastra-se como câncer, mas entre eles estão Himeneu e Fileto. Irmãos, esse texto foi traduzido como câncer, mas não é câncer a palavra correta. A palavra correta aqui é gangrena, gangrena. E a gangrena é uma doença que vai infectando e depois ela vai roendo, comendo os tecidos vivos, comendo o corpo. E que corpo as doutrinas falsas estão comendo, estão roendo, estão prejudicando? É o corpo de Cristo. Então as doutrinas, nós temos que tomar cuidado com isso. E Paulo vai dar dois exemplos aqui para nós. Himeneu, que é a mesma pessoa que é citada lá em 1 Timóteo capítulo 1, e Fileto. Então ele dá exemplo de duas pessoas aqui. E olha só, verso 18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. 1 Coríntios 15, se Cristo ressuscitou, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não são ressuscitados? Isso foi, e o que estava causando isso, foi o impacto disso, foi o platonismo, que diz que o corpo é a prisão da alma. E os gregos não queriam aceitar a doutrina da ressurreição. Mas, infelizmente, como Paulo escreveu, se você nega a ressurreição de Cristo, você negou o Evangelho. Você abandonou o Evangelho. Verso 18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Irmãos, essa palavra pervertem é destruir, é destruir. Agora, se alguém creu no Evangelho, na morte e ressurreição de Cristo, e depois parou de crer na ressurreição de Cristo, qual é a pergunta aqui? Essa pessoa pode ser salva?
Isso, esse desvio, esse afastar-se do evangelho, esse negar algumas coisas do evangelho, isso é prova de que a pessoa nunca foi salva? Ou então que ela perdeu a salvação? Ao invés de nós tentarmos responder essa pergunta, vamos deixar que o próprio Paulo responda essa pergunta. Verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Irmãos, essa linguagem de alicerce, de vaso de ouro e prata, madeira e barro, nos faz pensar em qual outro trecho de Paulo? 1 Coríntios 3, que nós vimos, que nós estudamos no final da aula passada. O que Paulo fala? Eu, Paulo, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Porém, veja cada um como edifica: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno. Lá em 1 Coríntios 3, nós temos um homem que não tem obras. E aqui nesse texto, em 2 Timóteo, nós temos um homem que perdeu a fé. Ele perdeu a fé. Mas mesmo que ele tenha perdido sua fé, o que Paulo fala no versículo 19? O que é que permanece, irmãos? O que é que permanece? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O alicerce, a salvação, mesmo que essa pessoa perdeu sua fé, não perdeu o quê? O que é que ela não perde? Ela não perdeu a sua salvação. Mesmo que essa pessoa tenha perdido sua fé, o alicerce permanece. E ele, nesse texto, Paulo vai dizer que tem 2 selos. Irmãos, essa história de selos, ela vem de quando os reis, por exemplo, quando um rei estava construindo os muros de uma cidade, os alicerces, um templo, ele usava tijolos. E quando ele fazia esses tijolos, ele colocava o seu nome em todos os tijolos. E a arqueologia já tem encontrado tijolos, por exemplo, da Babilônia. E nós sabemos que esses tijolos eram da Babilônia, porque tinha o nome assim, de Nabucodonosor, falando mais ou menos assim: eu, Nabucodonosor, provedor de... Daí colocava o nome do templo. Então todos os tijolos vinham com isso. E o que eu fiquei sabendo é que aqui bem pertinho de nós, aqui na cidade de Engenheiro Coelho, no museu da Unasp, existe desses tijolos para nós vermos, de Nabucodonosor. E eu estou esperando as restrições de visitação terminarem para eu conhecer esse tijolo. Eu quero ver de perto como é esse tijolo de Nabucodonosor. Então ele fala que esse alicerce tem 2 selos. E o primeiro selo, ele fala assim: o Senhor conhece quem lhe pertence. Por que esse selo, irmãos? Porque uma vez que a fé de alguém foi destruída por falsos profetas,
você nem poderia reconhecer que essa pessoa foi salva. Não dá para nós identificarmos. Mas mesmo que você não consiga identificar que essa pessoa é salva, Deus sabe. Deus fala: essa pessoa pertence a mim. Então existem muitas pessoas, irmãos, que nós não podemos reconhecer como crentes por conta das suas obras, por conta de negar a fé. Mas Deus pode, e Ele sabe, Deus sabe quem lhe pertence. Mas esse tijolo tem dois lados. E a outra palavra que Deus tem é: afaste-se, afaste-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Não cabe a nós questionar a salvação de quem diz que aceitou Jesus, de quem diz que reconheceu Jesus como Salvador. Mas se nós virmos alguém que está se desviando da fé, nós temos que chamar essa pessoa para se afastar do pecado e voltar-se para o Senhor Jesus. Esse é o nosso papel. Não julgar se essa pessoa é ou não salva, mas nós temos que chamá-la ao arrependimento. Abandone o pecado, volte-se para Deus. E qual é a promessa? Qual é a promessa disso? Se nós limparmos nossas vidas, se somos vasos, se hoje nós somos vasos de desonra, nós estamos na impiedade, vasos de vergonha, mas se nós limparmos nossa vida, nossas vidas, nós vamos nos tornar vasos de honra. Mas se a pessoa se desviar da verdade, ela será, se ela desviar da fé, da verdade, se ela desviar do evangelho, ela será um vaso de desonra. Irmãos, imagine um pastor ou líder da igreja que ele cai em pecado. Ele cai em pecado, por exemplo, no pecado de adultério. Irmãos, ele pode destruir toda a sua família, pode destruir a sua igreja, pode trazer uma grande vergonha para o evangelho. E infelizmente, irmãos, nós temos visto muito disso na nossa realidade. Mesmo assim, se ele confiou sua vida a Cristo, ele é salvo, apesar de ter se tornado um vaso de desonra. Então, o que nós temos visto até aqui, irmãos, tanto na aula passada como na aula de hoje, é a eterna segurança do crente. Mesmo que a pessoa não tenha obras, ou mesmo que ela negue a fé, isso não é prova de que ela não seja salva. E a nossa palavra para ela é para não continuar no chiqueiro, não é para continuar no pecado, mas é para quê? Para purificar sua vida e se tornar um vaso de honra. Então nós temos visto que Paulo está tratando com crentes. E a palavra de Paulo é que mesmo que o crente não tenha obras, mesmo que esteja vivendo no pecado, o que salva a pessoa é a fé em Jesus Cristo. Mas a falta de obras e o pecado importam? Claro que sim, é uma coisa óbvia. Importam se você quiser o galardão, importa se quiser reinar com Jesus Cristo. E irmãos, eu quero reinar com Jesus. Eu quero chegar naquele dia e ouvir: bem feito, servo bom e fiel. Irmãos, lembram-se da palavra, da parábola em Lucas do homem que viajou para receber o seu reino? Ele colocou seus bens nas mãos dos seus servos.
e cada um recebeu uma moeda. Lá em Mateus 25, o texto é um pouquinho diferente. Um recebeu 5, outro recebeu 2, e outro recebeu uma moeda. Mas o texto em Lucas 19, cada um recebeu uma. O primeiro foi fiel, e ele disse: Você vai reinar sobre 10 cidades. O segundo também foi fiel, e ele iria reinar sobre 5 cidades. O terceiro foi infiel, e ele não iria reinar sobre nada. Sobre nada. Mas em Lucas, diferente de Mateus, ele tem um quarto grupo. Vocês se lembram qual é o quarto grupo que aparece em Lucas 19? E Jesus disse: Agora tragam em minha presença aqueles que me rejeitaram e os matem na minha presença. Meus irmãos, é muito melhor ouvir, ó, servo mau e preguiçoso, do que traga ele na minha presença e o mate. Aquele servo infiel não perdeu a sua salvação, mas ele perdeu o seu galardão. Mas aquele que rejeitou Jesus vai perder a sua própria vida. Então, irmãos, nós temos visto até aqui que a Bíblia afirma a segurança dos salvos. Mesmo que a pessoa não tenha obras, mesmo que a pessoa perdeu sua fé, perdeu o alicerce da nossa salvação, não são nem nossas obras, nem a nossa fé, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele que está vivo à destra de Deus. É por isso que essa pessoa não perde a salvação, porque Jesus está vivo e está intercedendo por nós. Irmãos, existem motivações para mantermos nossa fidelidade, de mantermos nosso serviço a Cristo? Com certeza, absoluta, claro. A pessoa que não tem obras, ela será salva como alguém que escapa do fogo. No último segundo, como nós vimos na semana passada, a casa está desmoronando e no último milésimo de segundo a pessoa é salva. Mas tudo que ela fez vai ser queimado, ela não produziu obras. Então, nós devemos desejar ouvir: servo bom e fiel. Nós devemos desejar manter a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Então, se nós não podemos perder nossa salvação, existem outras motivações para não perder nossa fidelidade com Jesus Cristo? Com certeza. Como o tempo já está terminando, irmãos, nós vamos continuar esse assunto ainda na próxima semana. Nós vamos continuar vendo Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Nós vamos ver o que deve nos motivar a ter uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de fidelidade a Ele, perseverando procurando ter obras, perseverando no caminho correto. Então, irmãos, nós vamos terminar por aqui. Semana que vem nós continuamos esse assunto. Eu vou orar para nós terminarmos essa aula. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado porque, mesmo nós não tendo obras, mesmo nós muitas vezes desviando dos teus caminhos, Senhor, nós podemos ter a segurança, a certeza de que nós somos salvos, porque não é pelos nossos méritos, não é pela nossa perseverança que nós somos salvos, mas sim pela tua vida, intercedendo por nós a Deus. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz. Senhor, que ele possa realmente, esse sacrifício possa
nos motivar, nos dar forças para perseverarmos, para termos atitudes corretas, para perseverarmos nas tribulações, nas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos nossa fidelidade e assim termos um caráter aprovado. Senhor, abençoa a vida de cada um de nós, das nossas famílias, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso país, Senhor. Cuida de nós nesse dia, abençoa o culto que teremos a seguir, abençoa em tudo, Senhor, eu te peço. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, irmãos, eu sei que esse assunto é um assunto delicado, muitas vezes nós temos dúvidas com relação a isso, e semana passada me mandaram alguns questionamentos, e eu ainda não respondi, mas eu vou responder ainda provavelmente nas próximas 2 aulas, perguntas a respeito de pessoas, né? Como nós devemos agir ainda sobre isso, como identificar ou não uma pessoa se é salva. Então, obrigado a todos e até domingo que vem.